Bom, gente, estamos de volta, né? Estamos agora oficialmente no segundo bloco de entrevistas. Recebemos hoje aqui, temos o prazer de receber Roberto Belo e Elson Sabiá, candidatos do PT ao nosso pleito agora, né, do domingo que vem. Já no próximo domingo, dia 3, você, teresopolitano, tem a missão de ir às urnas, escolher o novo prefeito. Por isso é tão importante que você assista aqui às entrevistas, faça o seu dever de casa. Já disse, olha, papelzinho, caneta na mão, anota o que está sendo dito aqui, se possível, procure os candidatos nas ruas para cobrá-los, né, tirar as suas dúvidas, faça um voto consciente. A gente precisa muito do seu voto consciente, como nunca precisamos, né? Ainda vivemos um momento muito difícil por conta, né, de escolhas mal feitas. Bom, mas a nossa segunda etapa aqui de entrevista, no nosso segundo assunto, é um dos assuntos também mais recorrentes aqui nas entrevistas, por conta, evidentemente, da sua importância. Nós vamos falar de educação nesse segundo bloco. E eu começo perguntando ao Sabiá, que é um cara que é ligado ao esporte, né? E tem tudo a ver, né, Sabiá? Esporte, educação, está tudo ligado. Como é que você vê a área de educação hoje na cidade? Eu queria que você desse uma ênfase, Sabiá, a essa questão do esporte, né? Você como ex-esportista, que já representou a nossa cidade tão bem em Jogos da Primavera, competições regionais, internacionais. Como é que você vê hoje essa relação educação e esporte na cidade de Teresópolis? Anderson, primeiramente eu quero dizer para você que normalmente o pessoal enfatiza esporte, e quando se fala em esporte, se pensa logo em futebol de campo, futsal. Futsal e futebol de campo. Na verdade, a meta do nosso governo é exatamente mexer com o desporto. O desporto que envolve todas as modalidades. Eu não sei se vocês sabem, mas nós já exportamos de Teresópolis, pelo menos para Dubai, acima de 100 profissionais de jiu-jitsu. Quer dizer, nós temos em Dubai, Alemanha, Portugal, e nós temos outras atividades, não só de jiu-jitsu, mas outras técnicas que nós já exportamos alguns jogadores, alguns mestres para fora. E quanto a... Teresópolis já foi referência no hóquei sobre patins. Teresópolis já foi referência no futebol de campo, futebol de salão, que na época era futebol de salão, que atualmente é futsal, né, mais dinâmico. Mas nós tivemos grande representação. Nós temos no tênis, né? Nós temos aí o Cleivinho, que ele é imbatível na categoria dele, campeão sempre, né? Sempre que disputa, entra num torneio, o Cleivinho é campeão. Nós temos o Fábio Carregal com aquela escolinha que já funciona na Casa de Portugal há tantos anos. E sem falar na equipe Marra também, que trabalha o esporte na cidade, em vários locais, e que é muito significativo. Nós precisamos ter, inclusive, Anderson, uma área municipal em que nós pudéssemos desenvolver. Nós temos como meta também no nosso governo exatamente fazer com que os profissionais atuem em todas as comunidades. Não sei como seria possível, até porque nós não sabemos o número de profissionais que nós temos contratados. Mas seria muito importante aquele bairro que não tem uma área de esporte, ou uma área reservada, naturalmente ele tem uma praça, ele tem uma rua sem saída, e nós podíamos fazer com que esse profissional, que é servidor público ou não, que faça uma atividade de fim de semana, ainda que seja 2 horas no sábado ou 2 horas no domingo, para pegar o idoso, pegar aquela criança que não tenha essa oportunidade, para realmente fazer com que aquele espaço seja transformado em área de lazer, e essas pessoas naturalmente terão assim um direcionamento de saúde melhor. Então, Roberto, é isso. Eu já fiz essa pergunta aqui, né, agradecendo ao Sabiá com relação ao esporte, mas eu já fiz essa pergunta aqui, mas eu queria fazer a você também. A gente tem uma imagem de uma educação de muita qualidade, né, ou seja, melhor do que alguns municípios da região. Mas, ao mesmo tempo, a gente ouve falar de muitas dificuldades, né? Temos um caminho aí, alguma história não está batendo, né? A educação de qualidade talvez não seja de tanta qualidade assim, e essas dificuldades também não sejam tão grandes. Como é que você vê hoje, como é que você avalia? Primeiro que é uma rede muito grande, né? A rede municipal hoje é uma rede muito extensa, muitos alunos, é quase que uma segunda prefeitura. Como é que você vê hoje? É realmente
uma rede de qualidade, precisa ser mudada? Como é que você avalia o nosso posicionamento enquanto educadores? Anderson, olha só, eu de fato não sei qual é o IDEB de Teresópolis, mas certamente não é lá um grande IDEB, que é um índice para medir a qualidade, pelo menos, do aprendizado dos alunos, né? A gente não mede outras coisas da educação. Porque se fosse tão bom esse IDEB assim, estaria estampado como um grande IDEB. Tá? Mas, assim, eu quero deixar claro, e eu peço desculpa a quem está me assistindo, porque eu vou insistir em alguns aspectos, que é a questão da vontade política. Tá? A educação só será boa se, de fato, o interesse do administrador, do político, do prefeito, for de dar uma educação de qualidade. Infelizmente, Anderson, da mesma forma que a saúde, eu já falei, inclusive, no bloco anterior, tudo que é político fala saúde, educação, e eles ganham, aí na eleição seguinte, saúde, educação, o mesmo cara que estava, né, que tinha falado, ele fala a mesma coisa, o que significa que, de fato, nunca foi prioridade nenhuma coisa, nem outra. E não é gratuitamente, Anderson. Quanto menos instrução, quanto menos educação, mais o cidadão vai o quê? Ter trabalho desqualificado, trabalho de pouco valor, né? de salários pequenos, vai depender cada vez mais do político, vai votar sempre muito mal, porque não tem a capacidade de enxergar por trás das coisas, né? A educação política, saber como é que funcionam as coisas. Então, o interesse, infelizmente, dos políticos até então, da maior parte deles, é que o cidadão continue iletrado, que não saiba de nada, que continue oba-oba, votando a troco de migalha, né, tendo o voto comprado. É assim. Ou seja, esse candidato perde a sua promessa para o próximo pleito, né? Exatamente. É igual aquela história, brincando, né, aquela piada do médico, né? Meu filho, como é que você curou o nosso paciente, né? Fica aquele negócio. Como é que ele vai depender da gente depois? Como é que ele vai voltar aqui se você curou ele? É a mesma coisa, quer dizer, o político não tem interesse de curar, né, a educação, né, dar uma educação ao eleitor de amanhã que vai votar mal, que vai trocar o voto por qualquer coisa, qualquer migalha. Agora, você quer acrescentar, Sabiá? Isso, então, só para acrescentar, Anderson, que eu, por exemplo, passei pela Escola Antônio Santiago. Eu estudei aqui numa escola aqui atrás, que era chamada Escola Fortaleza, né? Passei por ela. E naquela época nós tínhamos assim uma educação que era assim, automaticamente era o complemento do que você tinha em casa, né, da tua criação e tal. Hoje nós sabemos que é mais difícil por conta de uma série de situações, televisão, internet e outras coisas mais. Porém, o profissional, a professora, o professor, naturalmente ele tem que ser respeitado. É preciso que a criança saia de casa sabendo que ali é um segmento da tua casa. O que o seu pai e a sua mãe passam para você, a questão de respeito, espaço, até onde você pode ir, automaticamente a criança tem que saber que é o segmento do que ele aprende em casa. Então, eu quero dizer para você que a educação, ela naturalmente, o espaço dos alunos, eu posso falar um pouco da comunidade do Corta Vento, né, porque sou nascido e criado, a nossa escola, Manuel Alves Moreira, ela automaticamente, os alunos tinham até a 3ª série para estudar no Corta Vento. E eles saíam do Corta Vento após a 3ª série, eles iam para o Antônio Santiago. Hoje as coisas já mudaram, cresceu muito.
E as crianças que saem do corta-vento, e às vezes, na sua maioria, conhecem o corta-vento, não conhecem a cidade. E são transferidos lá para Paulo Freire, para Prata, para Quinta Lebrão e tal. Você já imaginou? Então, é preciso... Sintoma de desorganização. Exatamente. Então, nós precisamos organizar melhor a educação e fazer com que o profissional, o professor, sinta o desejo realmente de dar, que o segmento daquela criança em casa seja na escola. Então, isso é importante, né? Eu queria complementar, Anderson, dizendo o seguinte: o que a gente quer, o Partido dos Trabalhadores, o governo Roberto Mello e Elson Sabiá, é que a educação aqui de Teresópolis, que o cidadão consiga estudar em Teresópolis desde a infância, nas creches que ajuda as mães poderem trabalhar, até o 3º grau. Que esse cidadão, ele crie asas, né? Que é uma educação autônoma, que ele possa, a partir daí, ir para o mundo. E eu quero frisar outra coisa, para encerrar. Eu já falei, eu sou servidor público, e eu acho que uma educação de qualidade passa também, necessariamente, pelo respeito ao profissional de educação e às condições de trabalho desse profissional de educação. A gente quer as escolas funcionando o dia inteiro. No final de semana, né, naquele bairro que não tem uma praça, que não tenha onde o profissional de educação física possa promover alguma atividade esportiva, que seja na escola. É um espaço cidadão. É isso. Agora, uma outra coisa também que se ouve falar muito com relação à educação da cidade é a cidade de Teresópolis como referência nessa questão do conhecimento autônomo mesmo, né? Cidade universitária, uma cidade de polo de pesquisa. Você acredita também que Teresópolis pode se transformar, pelas suas condições de clima, né, a proximidade com o capital e tudo mais, uma referência nessa questão da produção de conhecimento, na academia, né, na pesquisa? Eu tenho certeza que pode. O clima da cidade é perfeito para isso, né? Esse foi um dos motivos que eu decidi morar em Teresópolis. O fato de estar também próximo a um grande centro. Então, assim, nós temos todas as condições. De novo, vou dizer, é uma questão de interesse que isso aconteça. Uma outra questão, Anderson, que está também dentro do processo, você viu o seguinte: nós somos sede da seleção brasileira. Uhum. Né? E pude dizer no programa anterior que nós somos sede da seleção brasileira e a população ela não tem acesso. Né? Você viu o que aconteceu atualmente, a seleção veio, então, o condomínio Comari, lógico, em conjunto com a CBF, é possível, eles chegaram a cancelar mais para frente, o pessoal lá daquela praça não vê a cabeça do jogador dentro de campo. Então, olha, absurdo que o poder público não tenha alguma ação, ainda que seja privado, naturalmente está em Teresópolis. Teresópolis é conhecida já foi conhecida como a cidade dos festivais, cidade sede da seleção brasileira, conhecida no mundo todo. Quer dizer, nós temos aí os parques municipais, nós temos aí... E muitos não têm acesso. Não têm acesso pela condição de vida, pela condição financeira, condição sofrida, mas nós queremos valorizar o povo teresopolitano, desde que nos dê oportunidade realmente de fazer com que tudo aquilo que eles precisam, nós possamos dar o passo inicial, mas com a participação da população. Quer dizer, são questões importantes, né? Porque você tem esse patrimônio todo, mas não é lhe garantido o acesso a esse patrimônio, né? Isso é que é mais complicado, né? Sabe? É mais ou menos isso que você quis dizer, né? É verdade. Infelizmente, assim, parece que... Colocaram um muro, né? Não, claro que é uma conivência da prefeitura em o cidadão, o torcedor, né? Que é o que faz que eles Tudo sejam o que são, né? Que veem essas pessoas como ídolos, que se vestem de verde e amarelo, mas não tem acesso.
É um absurdo, é um absurdo. Já que chegaram uma cancela, pelo menos põe um telão lá para aquela população ter acesso, ver o que está acontecendo. Fiquei muito feliz dos jogadores, por exemplo, eles darem a permissão do Igor, né, chegar lá até os jogadores. Então, ele que representa também né, uma classe deficiente, mas que é preciso ser assistido também em Teresópolis. Nós precisamos olhar para esse povo. Quer dizer, eu acho que a mobilidade urbana está dentro de tudo isso. Esse povo sofre. Então, nós precisamos olhar com carinho para a população de Teresópolis. Verdade, bem lembrado, né? Não custa nada a gente também ter acesso a isso, né? Cá entre nós, o que não faltam são problemas, né? É verdade. São muitos, né? E por falar em problemas, né, amigos, no próximo bloco nós vamos ter aqui como o assunto escolhido pela dupla serviços públicos. Serviços públicos, talvez a gente vá falar de muitas outras coisas, né? Porque está englobado praticamente tudo dentro desse assunto, mas vamos falar. Você que está em casa, você pode participar mandando a sua pergunta, mandando a sua participação, seja ela qual for, mas lembrando sempre, não vamos fazer intervenções do público ao vivo aqui nas entrevistas para que nós tenhamos a possibilidade, né, de utilizar todo o tempo aqui para que os candidatos falem as suas propostas para aqueles temas, né? Neste nosso último bloco de entrevista, né, no nosso próximo bloco, nós teremos aí, além dos 15 minutos que nós vamos falar sobre serviços públicos, os candidatos terão ainda mais 3 minutos para falar suas considerações finais, pedir o seu voto, enfim, né, fica aqui a critério dos candidatos fazerem o que quiser com esses 3 minutos. Vou convidar você a estar comigo no próximo bloco, tá? Participe, você também é muito importante nessa participação, nessa interação. Os candidatos vão receber essas perguntas depois e vão, né, encaminhar para os senhores, para as senhoras, estas perguntas, tá? Intervalo comercial rapidinho, daqui a pouco estaremos de volta falando de serviços públicos neste nosso último bloco. Não saia daí.